irmãos, Oxalá em Bialcha todos. Irmãos, você sabe como morreram os 12 discípulos do Ialcha? Os 12 discípulos, os 12 apóstolos, alguns dizem. Então, o primeiro, Tiago, filho do Zebedeu, o primeiro que morreu, por volta do ano 44, depois de Ialcha. Agripa, neto do Herodes, aquele Herodes lá do tempo que Ialcha vivia na terra, esse Agripa era neto dele. Então, só que ele não morreu sozinho. Atos 12:2, leia. Ele não morreu sozinho. O Eusébio de Cesareia, no século IV, que era um bispo, executou também o soldado que o conduziu, Tiago. Ele foi executado também, juntamente com Tiago. Então, o segundo a morrer, o segundo discípulo foi Pedro, fundador da igreja do Mashiach, ou seja, ele foi o que lançou o fundamento, a pedra fundamental, Ialcha, para que aglomerassemos povo, formássemos a igreja do Mashiach lá desde aquela época, que não aconteceu, não é porque houve a interferência do Constantino. Então, quem acabou fundando a sociedade religiosa foi Constantino. Porém, Pedro diz em João 21:18 que ele morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo, que ele teria pedido isso, para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não teria se achado digno de morrer na mesma posição de Ialcha, por volta do ano 64 depois de Ialcha. Porém, sabemos que essa coisa de morrer de braços abertos na cruz faz parte das traduções, porque Ialcha morreu pendurado, pregado um cordeiro no madeiro. A palavra madeiro aparece quase 1000 vezes na escritura, somente no Antigo Testamento, não é mesmo? Então, até que ponto é essa palavra que encontramos nessa informação é fidedigna? O terceiro discípulo a morrer foi André, irmão de Pedro. Sim, André era irmão de Pedro. João 1 diz que ele morreu em Padas, na Grécia, crucificado em forma de X, ou seja, uma perna em cada perna do X e um braço em cada braço do X. Então, na verdade, eles batizaram esse X de madeira como cruz. Na verdade, não é cruz, é um X, não é? Só se virar como ele foi em X. Então, eles batizaram a cruz de Santo André. Depois que eles fizeram as religiões, eles fizeram isso também. Então, esse X, o qual morreu pregado o discípulo André, o apóstolo, ela aparece na bandeira da Escócia. E segundo o que diz aqui na informação, André levou 3 dias para morrer nessa posição, pregado nesse X de madeira. Então, o quarto a morrer foi Filipe. Filipe, ele era de Betsaída, hoje é a Turquia, onde era Betsaída antes. Ele ficou conhecido como o diácono. E ele morreu em Hierápolis, nome da cidade, do lugar. O quinto a morrer foi Bartolomeu, também conhecido como Natanael. João 1,46 diz: de Nazaré
pode sair algum bom? Então, tipo assim, querendo dizer que se o Machia Yahshua, como ele era também nazareno, não é? Então, quem escreveu isso aqui? Segundo João 1,46, diz aqui também que ele foi esfolado vivo antes de ser decapitado. Então, o sexto discípulo, o apóstolo a morrer, foi Mateus, cobrador de impostos. Antes dele ser convidado para ser apóstolo do Yahshua, ele era cobrador de impostos. Então, Mateus 9,9 diz que ele morreu martirizado por espada. O sétimo a morrer foi Tomé, perfurado por lanças. Ele morreu na Índia. João 20 diz: Tomé fundou comunidades cristãs na Índia. Seu túmulo, Chennai, está em Chennai, na Índia. O oitavo apóstolo a morrer foi Tiago o Menor, como era conhecido. Ele é filho do Alfeu. Então ele é o outro Tiago. Se tornou bispo em Jerusalém, Jerusalém. Por volta do ano 62, ele foi jogado de um monte abaixo e foi apedrejado. Ai, que coisa triste, não é? O nono discípulo a morrer foi Simão Zelote. Foi para a Pérsia, foi martirizado, foi cerrado ao meio e junto com o Judas, tá? Então, o décimo a morrer foi Judas Tadeu, conhecido como Lebeu. João 14. Foi martirizado com Simão. Então, Simão Zelote morreu junto com Judas. Então, o nono foi Simão Zelote, logo em seguida mataram o Judas. Não é o Judas Tadeu, não é o Judas Iscariote, aquele que já tinha se enforcado, lógico. Então, ele foi martirizado junto com Simão, com golpes de flechas e machado e serrote. Nossa! Então, cofundador da fé na Armênia, ficou conhecido o Simão Zelote e o Judas Tadeu ficaram conhecidos como cofundador da fé, Simão. Por quê? Porque ele, lá na Armênia, ele fez o que ele tinha ficado com os ensinamentos do Yahshua, os 40 dias que Yahshua esteve sobre a terra. Depois, após a ressurreição, ele fez o que foi lhe pedido por Yahshua. Então, por isso eles foram mortos, porque eles ficaram executando as ordenanças de Yahshua. O 11º a morrer foi João, filho de Zebedeu, irmão do Tiago, o primeiro Tiago lá que foi morto. O único que ficou aos pés de Yahshua. Não, então ele não morreu, porque o único dos 12... Ah, tá. O único dos 12 que não foi morto, já ia dizer. Porque o João, o que ficou conhecido como João de Pátimos, ele não morreu. Ele morreu de velhice. Porque não mataram ele, quis dizer. Porque ele morreu muito, muito, muito idoso. Porque ele foi colocado dentro de um caldeirão de óleo quente, lembram? E ele não morreu. O Yahweh
Todo-Poderoso mostrou o seu poder e ele saiu de dentro daquele caldeirão de óleo fervente vivo, e eles não tinham o que fazer com ele, então eles o exilaram na ilha de Patmos. E depois, eu não sei se eles o perderam de vista, acharam que ele estava morto, porque uns dizem que ele estava disfarçado e eles não sabiam quem ele era. Então, outros dizem que ele estava lá sozinho. Porém, tem outros documentos que achamos que ele estava trabalhando numa mina lá na ilha de Patmos, junto com outros escravos, e foi da onde ele escreveu as cartas, e ele enviou as cartas para o povo, para dizer as ordens que o Criador dava a ele. Então ele tinha as visões, o Criador falava com ele e ele escrevia as cartas lá na ilha de Patmos, e estaria disfarçado, e os soldados não sabiam que ele era o João, pois não acreditavam que um homem tão velho, tanto tempo lá, e ainda estaria vivo. Então se acha relatos em documentos e se acha outros dizendo que ele estava sozinho, porque como foi mudado e ocultado vários documentos, então não dá para saber. Porém, eu creio que se ele morreu de velhice, essa segunda versão de que ele estava trabalhando disfarçado como outra pessoa lá nessa ilha, nesse lugar, nessa mina, que não está sozinho não. Ele foi levado para lá, porém lá tinha mais pessoas e só não sabiam quem ele era realmente, não é? Então, ele ficou exilado na ilha de Patmos. Então, o 12, o número 12º, foi Matias, que foi morto. Então, ele foi o substituto, ele foi pouco falado esse aqui, porque ele foi o que substituiu o Judas Iscariote quando ele se deu conta que tinha traído Yahshua, na hora já da execução de Yahshua, e ele saiu correndo e teria se enforcado. Então, os próprios apóstolos o substituíram por um outro homem convidado por eles, não é? E é o Matias. Então, Atos 1:23 fala sobre isso. E esse Matias morreu em Jerusalém, apedrejado, decapitado após a sua morte, por volta do ano 63. Então, além deles matarem o Matias apedrejado, eles ainda o decapitaram. Então, o único que sobrou, que não foi assassinado por esses hereges malditos, foi João, Yohanan, que é o filho do Zebedeu, irmão do Tiago, que foi o que ficou até o final com Yahshua. Foi o único que Yahshua visualizou lá aos pés do madeiro, quando ele estava lá pregado, pendurado como um cordeiro, né? Então, foi, sem dúvidas, o mais fiel deles. Não sabemos onde estavam os outros, porém, tem os relatos que somente João foi visto no meio da multidão, que estava satisfeita ao ver Yahshua pendurado, pregado e depois morto, não é? Então, ao todo, foram 13 homens, discípulos, apóstolos, não é? O único que sobreviveu morreu de velhice, Yohanan, conhecido como João de Patmos, não é? Patmos era ele. Então, é bom saber isso, não é, irmãos? É muito bom sabermos isso, porque às vezes eu ficava pensando, quando eu não estava estudando o Evangelho verdadeiro, eu ficava pensando, o que será que aconteceu com os discípulos, os
12 apóstolos. Como será que eles morreram? Então, esses que aparecem ali, que foram martirizados com flechas, machado e serrote, tem um deles que diz que foi cerrado ao meio. Então, como o profeta Isaías, que também tem em alguns documentos que aparece que ele foi cerrado ao meio, pendurado de cabeça para baixo e cerrado ao meio. Você imagina que crueldade. Então, esse povo, esses malditos malignos que fizeram isso e que fazem pior ainda até hoje e que se regozijaram com a morte de Yahshua, todos eles terão o seu galardão. Então, por isso que quando diz que o mundo jaz no maligno, nós temos que nos revestir de Yahshua, do Ruach Kadosh, com o qual ele foi glorificado, que é o Espírito Santo do Pai, e nos revestirmos de jejum e oração para que não nos cheguemos perto, nem por sonho, desse tipo de espírito do mal. Por quê? Porque essa luta do povo do Criador vem desde lá dos primórdios. Então, é a serpente que os guia. É o Satanás, o maldito, maligno, ele todo o mesmo, Moloque, Baal, ele é representado pelo mesmo espírito ruim, maldito, maligno, porém com nomes diferentes. Então, nós temos que estar revestidos do Espírito Santo para que possamos estar podendo não temer a essas potestades, porque isso não é gente como a igreja, como o povo crente. Eles são principados e potestades, eles não são pessoas descendência do Adão e Eva como nós. Eles são da descendência da serpente, lá quando o homem caiu, que foi posta 2 descendências sobre a terra, não é, irmãos? Então, nos revistamos da armadura do Criador, que é o seu Arkadosh, da armadura dele, que é Yahshua. Por isso o nome Yahshua significa Yah salva. O Pai é a salvação. Então foi por isso que Yah mandou o anjo Gabriel anunciar a Maria que Yahshua nasceria e ela colocaria este nome. O nome dele será Yahshua, que significa Yah salva. Irmãos, aleluia, que significa louvado seja Yah.